Marcos 10, 46 a 52. Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Vamos pensar, quem era Bartimeu? Era um homem cego, desprezado pela sociedade, provavelmente um cego de nascença, a Bíblia não diz. Ele pedia esmola porque tinha necessidade. Zaqueu era esse. Capítulo 47, versículo 47. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa expressão, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, é a expressão que Isaías fala do Messias, que ele era o Salvador. Interessante que Bartimeu era cego fisicamente. Ele não enxergava, mas ele enxergava muito mais do que a multidão estava ali presente, porque eles viam Jesus como Nazareno. Amém. Ele via Jesus como Jesus de Nazaré. Mas Bartimeu não. Ele ouvindo falar que Jesus estava passando, e ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele enxergava muito mais do que muitos que estavam presentes. Bartimeu não sabia que Jesus estava saindo da cidade. Ele não, no momento, creio eu, que ele não soube que Jesus entrou pela cidade. Talvez houvesse uma outra entrada, mas Jesus era a última oportunidade de Bartimeu. Por quê? Jesus estava caminhando para Jerusalém. Jesus estava caminhando para ser crucificado. Bartimeu não sabia que era a oportunidade, a última oportunidade, a única oportunidade, uma oportunidade imperdível. Mas ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Interessante. Há quanto tempo clamamos por algo que necessitamos, mas passa-se o tempo e a gente deixa, a gente esquece, a gente acha que o Senhor está calado. Eu acho que não chegou mais o tempo, e a gente para de lutar, a gente para de clamar. E a adversidade, devido às vezes às oportunidades, ela vem com a adversidade. Bartimeu enfrentou essa adversidade. A multidão que estava ali mandou o quê? Bartimeu, cala-te, fique calado, não incomode o mestre. Talvez a multidão não acreditasse que Jesus ia dar ouvido ao Bartimeu. E a multidão continua: você não é merecedor, possivelmente você não é merecedor, você é pobre, você é mendigo, Jesus não vai dar ouvido ao seu clamor. Mas aí, interessante, Jesus estava caminhando, saindo da cidade. Quanto mais ele caminhava, mais distante ele ficava do cego. Bartimeu não perde tempo. Não perde tempo, não entra em questão, não entra em discussão com a multidão. E às vezes tantas coisas que nós buscamos no Senhor, e as pessoas, olha, esquece. E a gente começa a discutir, a gente começa a interpelar, a gente começa a questionar, conversar, às vezes se desvia daquilo que Deus tem prometido para a nossa vida. Mas Bartimeu não. Bartimeu não perde tempo.
Muito pelo contrário, as adversidades vêm e ele começa a gritar, ele começa a clamar, quanto mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele queria tocar o coração, ele entendia quem era Jesus, mesmo cego, ele sabia quem ele era. Ele sabia que Jesus podia ir além da sua cegueira. Porque quando ele fala Jesus, filho de Davi, Messias, entenda, isso foi algo que eu estava, depois de preparar, eu fui ler de novo e Jesus falou. A condição de Bartimeu era de pecador também. Porque Messias era o Salvador, era o libertador. E Bartimeu sabia muita condição, as condições que ele se encontrava. Que ele era cego, que ele era mendigo, que ele era pobre, mas que ele precisava de Jesus. Ele entendia. E com esse clamor ele consegue chamar a atenção de Jesus. Ele começa a despertar a atenção de Jesus. Bartimeu sabia que quanto mais clamasse, a voz ia chegar a Jesus. Em um determinado momento, Jesus para. Quem lembra da mulher do fluxo de sangue, né? Onde aquela multidão apertava Jesus, todos queriam encostar em Jesus, e Jesus, em determinado momento, ele fala: alguém me tocou. Os discípulos: Jesus, tem tanta gente aqui, tem muita gente te tocando, mas alguém me tocou de forma diferente. Foi algo diferente que saiu de mim. O clamor de Bartimeu foi tanto, Jesus ouviu e parou. Naquele momento ele parou. E alguém me chama. As oportunidades, as dificuldades que Bartimeu enfrentou não parou. Versículo 48. 48, Heber. Muitos o advertiam severamente para que calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. 49. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, levanta-te, ele te chama. Jesus essa manhã está chamando. Eu não sei o que você está passando na sua vida. Eu não sei o que você tem clamado, mas não desista de clamar. Continue lutando. Versículo 50, acho que é da capa. Jogando sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. José, não tem jeito não, fugiu de novo. Toco aqui e foge de novo, mas não tem problema não, deixa. O que a capa representava para Bartimeu? A capa representava que ele era um pobre, que ele era pobre e necessitado. A capa, ele precisava ser largada. A capa precisava ser largada, é algo que simbolizava, dizia quem era Bartimeu. Jesus chama Bartimeu. Ele pede uma nova vida. O que Bartimeu queria é algo diferente na vida dele. Embora ele era cego, ele queria ser diferente. Ele não queria continuar pedindo esmola. Ele queria pedir algo diferente. Ele queria viver algo diferente na vida. Mas o que simbolizava Bartimeu era a capa.
A capa dizia quem ele era. Quem dizes que você é? Que eu sou? Jesus certamente fez essa pergunta. Mas o que você, ou o que a sociedade tem dito para você quem você é? O que tem representado você no meio da sociedade? No trabalho? Às vezes nós temos assim, chegamos no trabalho, eu não gosto de me apresentar como crente. Hoje o crente tem tanta vergonha acontecendo no meio do crente que eu tenho vergonha de dizer que eu sou crente. Tem duas vertentes. Você quer isso mesmo ou você quer mostrar quem você não deveria ser? E as pessoas no trabalho, na família não crente, no colégio, na faculdade, tem uma visão de você, de quem você é. Você representa alguma coisa no meio de uma sociedade. Eles olham para você e dizem quem você é. Pode ser da primeira impressão, e depois a gente aprende. Quanto mais a gente conviver, a gente entende, a gente passa a conhecer. Mas os discípulos andaram com Jesus 24 horas, e em vários momentos parecia que ele não conhecia Jesus. A capa falava de quem Bartimeu era. Segunda Coríntios 5:17 fala o seguinte: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Senhor, quer algo novo na tua vida nesta manhã. Deus quer fazer algo diferente na tua vida esta manhã. Isso é algo pessoal, algo particular. Só você sabe o que Deus quer fazer. Só pode ser algo que quando nós abrimos mão, às vezes não acontece. Temos uma visão, temos um desejo, temos clamado, temos pedido a Deus, mas não acontece porque a gente não tem largado algumas coisas na nossa vida. Algumas coisas parecem que estão enraizadas, eu não consigo. É aquela situação de pecadinho nosso, ou qualquer uma outra coisa nossa, que a gente não consegue largar. E para que a gente possa ter uma visão diferente, algo de Deus, a gente precisa largar. Bartimeu entendeu isso. O que representava Bartimeu antes de Jesus chamá-lo era a capa. E quando Jesus chama, ele joga a capa, ele larga a capa, ele abandona a capa, abandona aquilo que representava. 51. Jesus indagou-lhe: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. Jesus. Era óbvio, né? Que o cego precisa ver. Que o cego precisa ver. Precisamos saber. Ele foi claro, ele foi objetivo, ele foi direto. Ele sabia do que precisava. Que eu veja. Era a resposta. A única resposta de um cego era: que eu veja, Senhor. Precisamos saber o que temos. Temos pedido tanta coisa, Senhor. Tantas coisas. Aí em Tiago 4:3 diz que pedis e não recebeis, porque pedis mal. Sabe o que é pedir mal? É quando a gente pede para nós, para nossa satisfação.
para aquilo que vai saciar a nossa vontade, os nossos desejos físicos. A oração é para Deus e é para a gente. A oração é para a gente ser colocado no lugar que somos, daquilo que somos, dependente do Mestre. Então, quando pediu, a gente tem que pedir de forma clara daquilo que nós necessitamos, daquilo que nós precisamos. Senhor, eu quero ser um servo teu, eu quero ser um instrumento usado. Eu sei que o Senhor é o dono do ouro e da prata, mas ouro e da prata eu já tenho, porque eu sou teu filho. Senhor, eu quero um emprego, tenho a minha família, tenho que cuidar da minha família, tenho que prover as necessidades da minha família. O Senhor é que me guarda, é o Senhor que me sustenta. Mas, Senhor, eu quero que no dia do carnaval, no próximo dia do carnaval, que eu esteja aqui na rua, eu só quero ser instrumento, Senhor. Eu quero ser um instrumento usado por Ti no meu trabalho, na minha faculdade, na minha igreja. Interessante quando o pastor Josué falou ali de um time. Às vezes nós temos essa, eu não faço parte da liderança, não tenho necessidade de treinar. Vamos pensar como time. Eu não tenho necessidade de treinar. Eu sou cooperador. No reino dos céus não tem cooperador, tem trabalhadores. E na hora do treino, os reservas também vão treinar. Eles têm que estar aptos para quando precisar trocar o jogador, ele saber a tática, ele conhecer a tática. E a visão da igreja não é para a liderança, a visão da igreja é para toda a igreja. A gente tem que saber o que queremos, a gente tem que saber o que somos no reino dos céus, a gente tem que entender o que precisamos fazer aqui na terra como parte do reino. Eu não sou daqui, mas aqui eu estou. Foi a canção que nós cantamos. Eu sou cidadão dos céus, mas aqui eu estou. Se eu estou aqui é porque Deus tem um propósito na minha vida. Eu não estou aqui por acaso. Eu estou aqui para ser um instrumento, e o que eu quero ser é instrumento de Deus, para que as pessoas sejam alcançadas pelo Senhor. Temos que ter clareza naquilo que estamos pedindo a Deus. Se é para nós mesmos, para o nosso deleite, para a nossa satisfação, para o nosso bem-estar. A gente investe, o pastor José já falou tantas vezes aqui, a gente investe em tudo na nossa vida. Nossos filhos, a nossa faculdade, nossa educação, nosso emprego. Mas até quando nós investimos no reino? No versículo 52, interessante que Bartimeu, ele recebeu a cura. Às vezes nós achamos que receber algo de Deus está ligado ao seguinte: agora você é um crente, agora você tem que vir para a igreja, agora você vai ter que participar de todos os trabalhos da igreja. As bênçãos do Senhor não estão condicionadas a segui-lo. Quando Jesus curou o cego, o que ele disse para o cego? Vai, a tua fé te salvou. Não te curou não, mas falou que te salvou. Mas curou. E o que Bartimeu fez? Final do versículo, recuperou a visão e passou a segui-lo, a Jesus.
pelo caminho. As bênçãos do Senhor não estão condicionadas a segui-lo. É uma decisão minha de andar com Jesus. E às vezes nós achamos que as bênçãos do Senhor estão condicionadas. É interessante quando eu chamo alguém, vamos lá na igreja. Não, mas aí eu vou ter que ser crente. Não, você não vai ter que ser crente não. Estou chamando para ir assistir o culto da minha igreja. Uma palavra, um louvor. Deus tem uma palavra de Deus para você. Mas não está consignado agora, a partir de agora, você ir ouvir a palavra, aceitar Jesus e caminhar com a igreja, não. Porque muitas vezes se assusta. Não, vamos lá na igreja. Não é minha praia, não é minha vida. Não quero. Não vou seguir Jesus. Não tem. Você não me chama para a tua festa? Você não é crente? Você me chama para a tua festa, para o teu aniversário, eu vou. Eu vou. Você sabe, você me conhece, sabe que eu sou crente, sou evangélico. Mas eu participo da tua festa. Eu vou. Às vezes pensamos até que a gente faz igual eles fazem. Não quero ir na igreja porque eu estou consignado ligado a ter que andar com Jesus. Não, eu também vou na tua festa. Às vezes não vamos na festa de uma pessoa que não é crente. Por quê? Não, eu não posso ir. Lá vai ter cerveja, lá vai ter gente fumando, lá vai ter... Não, eu vou. Eu preciso ser diferente no meio deles. Eu preciso seguir Jesus no meio deles. Eu não preciso compactuar das mesmas coisas que eles fazem, mas eu preciso ser diferente. Isso é seguir Jesus. E eu decidi seguir Jesus. E é uma decisão minha, particular. Aquilo que Deus tem feito, grande milagre na minha vida, que a minha salvação não está atrelada a não ir em outras festas de amigos. Mas eu preciso. E a luz ilumina onde? Na escuridão. E onde há escuridão, a luz precisa ir. Vós sois o sol da terra, a luz do mundo. E onde você chega, tem que ter luz. E como é bom quando você está no meio dessas pessoas, eles falam, mas o Edson, mas fulano de tal, mas Maria é diferente, mas Juliana é diferente. Ela está aqui, no meio de nós. Não faz separação de nós. Mas a gente pode ver algo diferente na vida dela, na vida dele. Isso é caminhar com Jesus. Bartimeu antes usava a capa, que representava. Jesus, Bartimeu queria aprender. Bartimeu tomou uma decisão. Eu recebi, hoje eu vejo. Mas hoje eu quero caminhar com Jesus. Hoje eu quero caminhar com Jesus. Seguir Jesus não foi apenas celebrar um milagre, mas sim caminhar num propósito. Seguir Jesus não é só celebrar, mas ter propósito. Jesus tem um propósito na tua vida. Jesus tem algo na tua vida. Só você e Ele sabe. Só você e Ele sabe. As bênçãos do Senhor não é celebrar, mas é caminhar com um propósito. Três lições que a gente pode tirar aqui de Bartimeu. Bartimeu creu quando não podia ver. Quando o mundo não vê, você crê. Quando o mundo achar que não vai dar certo, você continua crendo.
Porque os olhos que você vê é espirituais, não os olhos físicos. Faça igual a Bartimeu. Segundo, deixou para trás o que o prendia. Outra lição: eu não sei, meu irmão. Eu não sei, às vezes, o que está faltando a viver esse propósito. Eu sei que na minha vida, por muitos anos, eu travei. Por muito tempo, eu impedi de viver esse propósito. E agora, bem próximo, 2025 para 2026, eu falei com o Senhor: Senhor, eu quero viver aquilo que Tu tens na minha vida. Eu não quero mais continuar carregando aquilo que está me prendendo a viver o Teu propósito. Bartimeu deixou para trás o que prendia, que era a capa, para viver uma nova visão. Eu não sei o que tem prendido, que você tem crido, mas Bartimeu escolheu. Ele escolheu algo que era a melhor coisa da vida dele. Ele escolheu o melhor. Eu vou andar com Jesus. Eu vou seguir Jesus. Teclado, gentileza, me ajuda aí. Isaías 55:8 diz o seguinte: os pensamentos do Senhor são maiores do que os seus, do que os meus. Os caminhos do Senhor são maiores do que os seus, do que os meus. Se estamos caminhando pelo caminho que eu imagino ser, você tem pensado em crescer, entenda, os pensamentos do Senhor são maiores daquilo que você tem para a tua vida. Os sonhos de Deus são maiores daquilo que você sonha para você. O que nós temos sonhado para a nossa vida é muito pouco daquilo que Jesus tem para a nossa vida. Bartimeu, quando falou Jesus, filho de Davi, ele entendeu. Ele entendeu que primordial, embora ele pedisse para que Jesus o curasse, ele entendeu que o primordial não era voltar a ver, porque ele enxergava muito bem. Quando ele disse Jesus, filho de Davi, ele enxergava muito mais do que muitos de nós, porque ele via muito mais além de quem era Jesus. Jesus era o Messias, era o Salvador, é o Redentor, é o Libertador. O que tem sido Jesus na minha vida, na sua vida, meu irmão? Ou na tua vida, meu amigo, que ainda não viveu um encontro contigo, com Deus? O que você imagina? Quem é Jesus para você? Muitas vezes temos usado Jesus como nosso garçom. Senhor, eu estou pedindo, eu estou precisando. Abre uma porta de emprego, me cura, dê prosperidade. Faça isso por mim. Eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas o que é Jesus para você? Para mim, Ele é o meu libertador, é aquele que me cura, é o meu sustentador. Acima de tudo, Ele é o meu Salvador, é o meu Redentor, é aquele que disse que eu vou preparar um lugar para você morar, porque quando eu voltar, eu levarei você para comigo.
para estar comigo. Esse é o meu Jesus. Esse é o Jesus que eu vejo. Jesus é meu sustentador. Se eu ficar desempregado, eu lembro há muitos anos atrás. Às vezes a preocupação, mas nesse momento você comprou uma casa, pegou um carro, está pagando, e por acaso você ficar desempregado. Eu vou continuar trabalhando. Mas você está desempregado, como é que você vai continuar trabalhando? Eu vou continuar trabalhando, não sei como, mas eu vou continuar trabalhando. Talvez não no meu emprego, mas eu entendo que o Jesus vai me sustentar, que o Deus vai me sustentar. Mas eu não vou ficar sentado em casa esperando Jesus me sustentar. Não, eu vou trabalhar. São atitudes que mudam a nossa vida. Atitudes e decisões que marcam a história da nossa vida. A decisão de Bartimeu foi clara, foi objetiva, mas no final ele falou assim: segui Jesus pelo caminho. Eu vou continuar, vou caminhando. Ele simplesmente, agora eu vejo, agora eu vou viver minha vida. Não vou viver minha vida, eu quero ter muito mais com o meu mestre. São decisões que nós precisamos tomar. Eu não sei qual é a decisão. De uma coisa eu tenho certeza: como eu preciso de Jesus, vocês precisam de Jesus. Não é para te sustentar, para te curar, não. Isso é pequeno. Isso é muito pequeno para nós. Se esperarmos só isso de Jesus, é muito pouco. Deus tem muito mais para fazer na minha vida, na tua vida. Deus tem muito mais. Deus tem grandes coisas, pensamentos muito maiores, caminhos muito maiores. Se você pensa em algo grande na tua vida, imagine, Deus tem algo muito maior na tua vida para fazer. Eu não sei como você está aqui, você entrou neste lugar. Não sei as tuas necessidades, Jesus sabe das tuas necessidades. Jesus compreende, Ele está aqui neste lugar. Ele está aqui neste lugar. Quando sairmos, Ele não vai ficar aqui com isso vazio, mas Ele vai caminhar. Ele vai estar conosco. Às vezes pensamos, Jesus ficou lá. Não, agora não. Jesus está conosco. Jesus não mora neste lugar. Isso é muito pequeno. O que Jesus onde quer morar? Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei qual o propósito que Deus tem para a tua vida. Mas eu sei que você precisa de Jesus. Vou fazer uma oração. Uma oração de entrega. Eu não sei quem está aqui, qual a sua necessidade, mas o Senhor sabe. E eu vou estar orando nesse momento. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã. Os nossos corações estão ansiosos por Ti, Senhor Jesus. Mas nesta manhã, Senhor Jesus, eu quero viver essa experiência que Bartimeu vivenciou, Senhor. Eu quero clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Messias, Tu és o meu Senhor, o meu libertador, é o meu Salvador. E hoje, nesta manhã, Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida a Ti, Senhor Jesus. Eu não sei o que está por vir, qual é o meu caminho, mas eu quero ir contigo, Senhor. Eu quero seguir o Seu caminho, Senhor Jesus. E hoje, nesta manhã,
hoje, não é para deixar para amanhã. Não sabemos o que o dia de amanhã, só o Senhor sabe o dia de amanhã. Só o Senhor conhece o dia de amanhã. Eu não sei a que eu vou chegar em casa hoje. O Senhor sabe. Se eu vou chegar ou não, mas eu não importo. Eu sei que eu vou sair daqui para ir para casa, mas não importa o que acontecer. O Senhor vai me guardar. Vou estar com o Senhor o tempo todo. Seja aqui ou não seja, mas eu vou estar. Mais alguém? Um sinal aqui. Sua mão. Só levantar. Jesus te chama esta manhã. Jesus te chama para caminhar com Ele. Eu queria pedir que